Olá, meus irmãos, graça e paz no Senhor Jesus Cristo. É com a graça de Deus que nós estamos aqui mais uma vez para prover para os irmãos mais uma porção de sua palavra. Nós queremos continuar refletindo acerca da palavra de Deus que se encontra na carta de Paulo aos Efésios. Eu gostaria de já convidar a todos os irmãos que estejam porventura nos ouvindo nesta hora para poderem abrir as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 21. Nós vamos ler do versículo 21 até o versículo 33. Diz assim a palavra do Senhor: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Vamos fazer uma oração? Ó Deus Todo-Poderoso, nós queremos nos submeter à Tua palavra, à Tua vontade nesta hora, e ó Deus, e suplicar por Tua misericórdia e graça, que o Senhor traga às nossas mentes, aos nossos corações, toda a clareza, toda a iluminação, para que possamos, ó Deus, ouvir, receber a Tua palavra, entender a Tua palavra, e assim, ó Deus, pelo poder do Espírito Santo, pôr em prática os princípios da palavra do Senhor em nossas vidas e em nossas famílias. Ó Deus, alcança Teu povo, alcança a igreja do Senhor com a Tua poderosa palavra, Senhor, alimentando, sustentando, corrigindo e conduzindo pelos Teus retos caminhos, tudo isso para a glória do Teu nome, Senhor. Nós queremos Te agradecer pelas bênçãos gloriosas do Senhor sobre nossa vida e principalmente por termos o privilégio de ouvirmos a Tua santa e poderosa palavra. Deus nos abençoe em toda clareza e entendimento. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nos versículos anteriores a este capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios, nós vimos como o ato de andar com Cristo está diretamente conectado com a imitação de Deus, com o fato de nós nos tornarmos imitadores de Deus. E vimos que, inevitavelmente, ser cristão ou filho de Deus implica em imitar a Deus. Esta imitação se dá, conforme o texto do capítulo 5, por meio do amor, por meio da luz e da sabedoria de Deus. Deus é amor, portanto, os seus filhos devem andar em amor. Deus é luz, portanto, os seus filhos devem andar também na luz. Deus é sábio e fonte de toda verdade e sabedoria. Logo, os seus imitadores, os seus filhos, devem também andar em sabedoria. Primeiro, vimos que o imitador de Deus, ele anda em amor, e o que implica em perdoar os nossos ofensores, se doar em sacrifício às outras pessoas e ao próprio Deus, e assim também tudo isso resulta em adorar a Deus, um ato de adoração a Deus. Segundo, vimos também que os imitadores de Deus andam na luz, o que significa, o que implica
imitar a Deus na luz é se afastar das trevas do pecado, bem como denunciar publicamente as obras infrutíferas das trevas do pecado. E em terceiro, vimos que os imitadores de Deus são aqueles também que andam em sabedoria, ou seja, implica em remir o tempo, ou seja, aproveitar o máximo que nós temos de nosso tempo para conhecer e fazer a vontade de Deus, e não de qualquer maneira, mas segundo a plenitude do Espírito Santo. Meus amados irmãos, a partir de agora, do verso 21 em diante, Paulo começa a tratar de como essa plenitude do Espírito Santo se mostra visível no nosso testemunho cristão. Ele começa a tratar aqui dos resultados dessa plenitude do Espírito Santo. Ou seja, sim, eu sou o pleno do Espírito Santo, eu quero buscar a plenitude do Espírito Santo. Então, se eu sou o pleno do Espírito Santo, se nós somos como servos imitadores de Deus, como filhos de Deus, assim sendo plenos do seu Espírito, cheios do seu Espírito, como isso se traduz, como isso se verifica na vida prática dos cristãos. E o apóstolo Paulo vai descrever isso, que esta plenitude, ela se dá no culto, no entoar de salmos, na adoração do povo de Deus. Ela também se traduz por meio da gratidão, das ações de graças no meio do povo de Deus, na unidade do povo de Deus. E aqui, a partir do verso 21, ele começa a fazer uma transição, ou seja, ele sai deste ambiente da adoração, da comunhão, do culto, no qual se dá a plenitude do Espírito Santo, para agora mostrar para os irmãos, para a igreja, que esta plenitude do Espírito Santo, ela também tem a ver com os relacionamentos interpessoais da igreja. No verso 21, diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E uns aos outros. Esta plenitude do Espírito Santo, ela se mostra no fato de que nós nos sujeitamos uns aos outros no ambiente da igreja, no ambiente da comunidade cristã. A partir de então, do versículo 22 até o versículo 33, o apóstolo Paulo então começa a tratar desta sujeição, que é resultado da plenitude do Espírito Santo, no relacionamento familiar. Ele começa pelo relacionamento da igreja, o relacionamento entre irmãos, a sujeição entre irmãos, e avança então para dizer também que a plenitude do Espírito Santo também deve se revelar na maneira como os esposos e as esposas se comportam e tratam uns aos outros. Ou seja, o Espírito Santo, meus irmãos, também está interessado em como eu trato a minha esposa e em como também as esposas tratam os seus maridos. Ou seja, a plenitude do Espírito Santo está também diretamente relacionada com a família. Aqui, meus irmãos, nós vamos tratar então acerca do tema a família sob a plenitude do Espírito Santo. O que são famílias plenas do Espírito Santo? O que são famílias cheias do Espírito Santo no meio deste mundo perverso? Como essas famílias, elas se revelam, elas se manifestam? E aqui, meus irmãos, nós vamos tratar então de como a plenitude do Espírito Santo se revela dentro da casa dos cristãos. Ou seja, meus irmãos, a fé cristã, a vida cristã, o discipulado cristão, ele também envolve as nossas famílias, a maneira como eu vivo dentro de casa. É bom e é salutar que nós venhamos a dar um testemunho público dentro do templo, fora dele, mas é também imprescindível que a plenitude do Espírito Santo se manifeste no ambiente familiar, dentro de nossas casas. É necessário e é fundamental que a vida cristã ela seja vivida integralmente, perfeitamente dentro de nossas casas. Por isso, aqui nós vamos tratar de 2 pontos específicos que o texto nos apresenta. Primeiro, o que são mulheres cheias do Espírito Santo? Você é uma mulher cheia do Espírito Santo, cheia de Deus, conduzida plenamente pela vontade de Deus? Segundo, você é um homem cheio do Espírito Santo, um marido cheio do Espírito Santo? Então, confira comigo aqui, a partir da palavra de Deus, em primeiro lugar, o que são mulheres plenas do Espírito Santo. Esposas
plenas do Espírito Santo. Isso está no versículo 22 até o versículo 24, no qual diz: as mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor. Meus irmãos, em primeiro lugar, na relação do casamento, as mulheres cristãs que vivem sob a direção completa do Espírito Santo, ou que sejam plenas do Espírito Santo, essas mulheres cheias do Espírito Santo, elas vão expressar esta realidade, elas vão dar testemunho desta plenitude por meio da sua submissão voluntária a seus próprios maridos. O que é uma mulher cheia do Espírito Santo? É uma mulher que, em primeiro lugar, dentro da sua casa, ela se submete voluntariamente à liderança espiritual de seu marido. Antes, meus irmãos, de nós tratarmos deste tema da submissão, um tema que gera às vezes polêmica, ou até mesmo gera um certo receio por parte dos cristãos, principalmente nos dias de hoje, é importante nós ressaltarmos que a Escritura reconhece largamente a dignidade da mulher. Quando se trata aqui desta doutrina bíblica da submissão feminina, nós não estamos em nenhum momento estabelecendo uma relação de valor entre homem e mulher, estabelecendo aqui uma relação de colocar a mulher num patamar inferior aos homens. De maneira nenhuma as Escrituras defendem isso. Desde o Gênesis até o Apocalipse, ou seja, em toda a Escritura, está reconhecida largamente a dignidade da mulher, primeiro como criada em igualdade com o homem, a imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher foram criados igualmente à imagem e à semelhança de nosso Deus e Pai, do Criador. Ambos possuem esta dignidade de possuírem, de carregarem em si mesmo a imagem e a semelhança de Deus. Portanto, homem e mulher, eles são iguais em valor, em dignidade diante do Senhor. Isto está claro em toda a Escritura. Não resta dúvida, meus irmãos, é importante se dizer que as mulheres ocuparam um lugar importantíssimo no ministério de Cristo e no ministério dos apóstolos. Elas foram reconhecidas, o valor, a participação das mulheres, ela está clara, ela está visível e ela foi destacada pelo próprio Cristo, assim também pelos apóstolos. As mulheres exerceram grande importância no reino de Deus e ainda assim elas são importantes para o avanço do reino de Deus. É bom lembrarmos de Maria, mãe do Senhor, é bom lembrarmos de Lídia, é bom lembrarmos de Priscila, é bom lembrarmos de Febe e tantas outras mulheres que foram reconhecidas pelos apóstolos e pelo Senhor Jesus Cristo como mulheres que foram importantes para o estabelecimento do reino de Deus na terra. Portanto, meus irmãos, é preciso ressaltarmos isso antes de tratarmos do tema da submissão. Nós não estamos aqui em nenhum momento diminuindo o papel e diminuindo a importância das mulheres. Elas são de suma importância para a vida da igreja, para a dinâmica do reino de Deus. Elas foram importantes. Deus usou e ainda usa mulheres para cumprir o seu propósito e a sua missão no mundo. Por isso, meus irmãos, homem e mulher são iguais em dignidade e valor diante de Deus. Entretanto, por uma questão de ordem da criação, por uma questão aí de funções, de organização da criação, há diferenças de funções, há diferenças de operações estabelecidas pelo próprio Deus, o Criador de todas as coisas, que não pode ser confundida e nem rejeitada por nós. É necessário percebermos e reconhecermos que, embora iguais em dignidade e valor, homens e mulheres exercem funções e papéis diferentes na ordem da criação, na sociedade criada pelo Senhor, na humanidade. E isso se mostra na biologia, se mostra na estética, esta função e este lugar diferente de atuação entre homem e mulher. Aqui, na família cristã, não é diferente. Deus aprove ao Senhor, em toda a sua sabedoria, em toda a sua
em todo o seu poder e soberania, aprove a ele estabelecer o homem como líder espiritual de sua casa, como líder espiritual, como regente da criação, da obra da criação, e principalmente na família. Há funções ali específicas, distintas entre o homem e entre a mulher. De modo, meus irmãos, que a autoridade deste homem precisa ser reconhecida e precisa ser estabelecida por nós. É propósito de Deus, é função do Senhor, ou melhor dizendo, é vontade do Senhor, e assim nós devemos viver, porque isto certamente é para o nosso próprio bem, e isto glorifica e resulta em glórias para o próprio Deus. Meus amados irmãos, aqui se faz necessário nós observarmos alguns detalhes do texto, quando diz que nós devemos nos sujeitar uns aos outros, e aqui ele destaca: as mulheres sejam submissas a seu próprio marido, no versículo 22, ele faz aqui um adicional que nós precisamos destacar. Não é qualquer tipo de submissão, é como ao Senhor, final do versículo 22. O que aqui Paulo está querendo dizer como ao Senhor? Que expressão é essa? Esta expressão traduz o fato de que ele está aqui enfatizando que esta submissão feminina, essa submissão das mulheres aos seus maridos, deve acontecer de forma voluntária, e assim também como um resultado de profunda reverência e temor ao próprio Cristo. Ou seja, as mulheres devem levar em consideração que esta submissão é vontade de Cristo, é vontade do próprio Deus para a vida das mulheres e para a vida da família cristã. As mulheres plenas do Espírito Santo, cheias aqui do Espírito, que quer dizer totalmente conduzidas pela vontade do Senhor, devem viver em submissão, devem se submeter à liderança de seus maridos, devem respeitar e reconhecer essa liderança como ao Senhor, ou seja, assim como são também submissas a Cristo, como devem reverência e submissão a Deus, assim também devem ser submissas aos seus maridos. Para exemplificar esta doutrina e esta questão, como ela deve acontecer na prática, na vida do povo de Deus, na vida das famílias do povo de Deus, Paulo lança a mão aqui, meus irmãos, desta relação de dependência que há entre a igreja e Cristo. Ou seja, assim como a igreja depende de Cristo, assim como a igreja está totalmente dependente de Cristo para a sua alimentação espiritual, para a sua direção, para a sua condução, Cristo é o cabeça da igreja, é aquele que conduz a igreja, aquele que está cuidando e zelando da igreja, e assim também conduzindo ela segundo a sua autoridade divina. Aqui, meus irmãos, Paulo lança a mão desta relação. Há uma relação de dependência da igreja para com Cristo. A igreja depende de Cristo para a sua orientação, para a sua alimentação e para o seu sustento espiritual. Ou seja, assim como há também esta relação de dependência entre a igreja, da igreja para com Cristo, as mulheres, as esposas, devem também se submeter à orientação de seus maridos como seu protetor. A igreja se submete a Cristo como seu Salvador e o seu Senhor. As mulheres, em reverência a Cristo, em submissão em primeiro lugar a Deus, elas submetem também à liderança espiritual de seus esposos, como ao próprio Cristo. Essa doutrina, meus irmãos, precisa ser considerada por nós e ela resultará em bênçãos para o povo de Deus e não o contrário. É triste, meus irmãos, vermos e percebermos no meio da igreja, no meio do povo de Deus, mulheres ditas cristãs defendendo o feminismo, levantando a bandeira do feminismo, se orgulhando de não dependerem de seus maridos. Isto é uma afronta ao Evangelho, isto é um desvio da palavra de Deus e que precisa ser rejeitada por nós. Todas essas filosofias vãs deste mundo precisam ser rejeitadas por nós. Nós que somos o povo de Deus não podemos nos submeter a estas ideologias que vão contra
o propósito de Deus, vão contra a instituição de Deus para as nossas vidas. Meus amados irmãos, quem pensa desta maneira, quem se orgulha de não depender de seus maridos, quem se orgulha de ser feminista nestes termos de guerra de sexos entre homem e mulher, quem se orgulha disso, pensa e age desta maneira, não são insubmissas aos seus maridos. Elas são insubmissas ao próprio Cristo. São insubmissas a Deus. Não reconhecem a liderança, em primeiro lugar, do próprio Deus. Não estão submissas a Deus. Não honram a Deus. Não amam ao Senhor. Logo, poderíamos dizer que pessoas que se engajam nesse tipo de luta, elas não estão totalmente fora do propósito de Deus, estão totalmente fora do estabelecimento do reino de Deus nas nossas vidas. Meus queridos irmãos, essa doutrina da submissão feminina dentro das famílias cristãs precisa ser enfrentada pelo povo de Deus. Em primeiro lugar, precisa ser defendida pelas mulheres de Deus, pelas mulheres plenas do Espírito Santo, que vivem sob total controle do Espírito de Deus. Essa doutrina precisa ser ensinada e ela também precisa ser encarada pelas mulheres como algo bom, como algo positivo, como a vontade do Senhor para as suas vidas, e deixar de encarar essa doutrina como algo negativo, como algo punitivo. Sempre que se lança a mão de um texto como esse, ou de uma doutrina como essa, o semblante das pessoas mudam, fecham. Isso não pode ser assim. Meus queridos, se a vontade de Deus é perfeita, se a vontade de Deus é boa, é agradável, esta doutrina da submissão feminina, ela também o é, boa, perfeita e agradável. É vontade de Deus para o bem-estar das suas famílias, das famílias cristãs. E principalmente, essa doutrina deve ser encarada pelas mulheres da igreja como um testemunho ao mundo, como um testemunho de verdadeira fé a este mundo perverso. Deve ser encarada com alegria, com satisfação, como quem honra e busca glorificar a Deus. Esta expressão, sejam em tudo submissas, vale ressaltar aqui, quando Paulo diz sejam em tudo submissas aos seus maridos, quer dizer que todas as áreas da vida da mulher, financeira, tudo o que diz respeito à vida da mulher, da esposa e da família, diz respeito diretamente à liderança do homem, à liderança dos seus esposos. Entretanto, vale ressaltar aqui, para finalizarmos esse ponto, que nós não estamos defendendo que as mulheres devem se submeter a todo tipo de relacionamento abusivo, violento. Não. As Escrituras, elas não obrigam, a palavra de Deus não obriga as mulheres se submeterem a relacionamentos abusivos, a relacionamentos violentos que oprimem as mulheres, que diminuem o seu valor, a sua dignidade. De maneira nenhuma, minhas irmãs, nós estamos defendendo isso aqui, e a palavra de Deus rejeita toda forma de violência, toda forma de desrespeito. E isto vai ficar muito claro aqui no próximo ponto, no segundo ponto, que trataremos então da contrapartida dos maridos. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres sejam submissas aos seus maridos. E, em segundo lugar, Paulo trata também aqui da contrapartida dos maridos, ou seja, os maridos também estão sujeitos, eles também devem agir em sujeição para com os outros. E aqui, meus irmãos, em segundo lugar, na relação do casamento, os maridos que vivem na plenitude do Espírito Santo, homens que são cheios de Deus, que são cheios do Espírito Santo, homens de oração, que honram a Deus, que são filhos de Deus, estes homens expressam esta realidade de plenitude do Espírito Santo por meio do amor sacrificial, por meio de uma entrega voluntária de si mesmos, das suas próprias vidas, para o benefício de suas mulheres, para o benefício de suas esposas. Estes homens cheios do Espírito Santo são homens que se entregam voluntariamente e de forma sacrificial, a custo de sua própria vida. Eles buscam o benefício, o bem-estar espiritual e também material de suas famílias, e em primeiro lugar de suas esposas. Refletindo sobre este assunto, o teólogo da igreja primitiva,
do quarto século da igreja primitiva, João Crisóstomo, ele diz o seguinte, e um alerta aqui para os maridos: desejas que tua esposa te obedeça como a igreja obedece a Cristo? Desejas isso? Então, homens, maridos, cuide bem de suas esposas, assim como Cristo cuida bem de sua igreja. Isto é necessário repetirmos as palavras de João Crisóstomo. Desejas que suas esposas lhe obedeçam como a igreja obedece a Cristo? Então, cuida bem delas, assim como Cristo cuida bem de sua igreja. Deste modo, meus irmãos, vê-se claramente aqui, pelas palavras desse teólogo, que a submissão e o respeito devidos pelas esposas, esta submissão e este respeito deve ser alimentados pela contrapartida dos maridos. Ou seja, os maridos devem nutrir essa submissão e este respeito com uma oferta de amor, qualificada aqui como uma entrega sacrificial de si mesmos. Você quer e deseja uma esposa submissa, que respeita a sua autoridade, que te respeita como marido? Ame a sua esposa como Cristo ama a sua igreja e cuida sacrificialmente de sua igreja. Na língua grega, meus irmãos, vale ressaltar este ponto aqui para o esclarecimento dos irmãos. Na língua grega havia e há 3 palavras diferentes para tratar o amor. Primeiro, a palavra eros, o amor eros, se refere e era usada para se referir à paixão romântica existente entre homem e mulher. Esta é a primeira palavra para amor, eros. Havia também a palavra filéu. O amor filéu é aquele afeto, era a palavra para se referir ao afeto existente entre os amigos. O amor entre amigos é descrito na língua grega como filéu. E em terceiro lugar, havia também a palavra ágape. O amor ágape é a palavra que Paulo escolhe neste texto aqui, que ele usa nesse texto, para se referir ao amor que os maridos devem para com as suas esposas. Havia o amor eros, havia o amor filéu e havia o amor ágape. Dentre esses 3, Paulo escolhe a palavra ágape para se referir ao amor que os maridos devem para com as suas esposas. Obviamente, quando o apóstolo Paulo destaca ágape, que é o amor sacrificial, que é o amor do próprio Deus, do próprio Cristo, ele não está rejeitando ou diminuindo a importância do amor eros, do amor filéu. Obviamente, dentro do casamento, se precisa cultivar a paixão romântica, se precisa cultivar a amizade entre os cônjuges. No casamento tem que ter amizade, tem que ter paixão romântica, mas o que sustenta verdadeiramente um casamento e que comprova-se ali a plenitude do Espírito Santo, uma família conduzida, um casamento conduzido pelo Espírito Santo, é o amor ágape, que é um amor que sustenta esta relação. É algo superior. O amor ágape diz respeito ao amor que se doa, que se sacrifica, que ama a pessoa amada a ponto de se sacrificar por ela, de se doar por ela. Este amor ágape não leva em consideração a contrapartida, ele não busca ser recompensado, não busca receber de volta aquilo que ele dá, ele apenas ama. O amor ágape tem no sacrifício de Jesus Cristo para com a sua igreja o seu maior exemplo. E este é o tipo de amor que os maridos devem manifestar para com as suas esposas. A partir dos versículos 26 e 27, Paulo então vai tratar quais são os efeitos gloriosos deste amor sacrificial de Cristo para com a sua igreja. E ele diz, este amor de Cristo para com a sua igreja, este amor ágape, este amor sacrificial, ele resultou em quê? Em santificação e purificação da igreja. O que Cristo fez resultou na purificação e na santificação de sua igreja. A ideia, meus irmãos, aqui é o amor ágape, o amor sacrificial, ele não é cego. Diferente do amor romântico, do amor eros, o amor ágape não é cego.
Cristo tinha plena consciência das rugas, dos defeitos da igreja. E mesmo assim, ele decidiu, com um ato de amor, se entregar voluntariamente em resgate no lugar desta igreja. Cristo conhecia os nossos defeitos. Ele sabe quem somos, sabe de nossas rugas, de nossos defeitos, de nossas máculas, mas ainda assim agiu em amor em direção a nós. E a sua oferta de amor, o seu sacrifício, serviu, o sangue derramado de Jesus Cristo na cruz, serviu para a nossa purificação. Nos lavou em nossos pecados, nos redimiu, nos purificou. Assim também, os maridos devem amar as suas esposas, ou seja, não é um amor cego, consciente dos defeitos, consciente das rugas, consciente das imperfeições, sejam elas físicas ou morais. Nós devemos amar as nossas esposas de modo sacrificial, não importando os defeitos e as máculas que porventura possa existir. É triste que, infelizmente, as pessoas assumem um compromisso de casamento com as outras e quando percebem os defeitos, quando descobrem as falhas, traem este relacionamento ou abandonam o casamento. No exemplo de Cristo não é assim. Cristo assumiu um compromisso de amor para com a igreja, mesmo sabendo de seus defeitos. Ou seja, as falhas de nossas esposas e vice-versa não são motivos para nós negarmos amor, negarmos fazer o bem em direção a elas. Não podemos abandoná-las, nem desistir do compromisso, da aliança que fizemos, porque descobrimos falhas ou rugas em nossas esposas. E vice-versa, assim também, esta forma de amor serve para as mulheres também. Meus amados irmãos, assim como Cristo vê as nossas fraquezas e busca nos santificar, busca santificar a sua igreja, assim também, aqui está dito que os maridos, eles devem amar as suas esposas, a tal ponto de buscar, cada dia, o aperfeiçoamento espiritual dessas esposas. Ou seja, os maridos devem promover o crescimento espiritual de sua família, e especialmente aqui, de suas esposas. No final do versículo 29, em diante, está dito que nós devemos buscar viver esta forma de amor, tendo como razão e como fundamento aqui, que o casamento nos tornou, os laços matrimoniais, nos tornou uma só carne. Marido e mulher se tornaram uma só carne. Logo, nós devemos cuidar de nossas mulheres como quem cuida de si mesmo. E, em outras palavras, de fato é isso que acontece. Aquele que cuida sacrificialmente de suas esposas está, ao mesmo tempo, cuidando de si mesmo. É como que aquilo que nós fazemos para o outro resulta no nosso próprio bem. Obviamente que o amor sacrificial não faz o bem esperando nada em troca, mas isso acontece. Há um resultado positivo. Concluindo, meus irmãos, esta reflexão, esta palavra aqui acerca desse texto, podemos concluir o seguinte: que tipo de marido, que tipo de esposa nós estamos sendo para as nossas famílias? Nós podemos dizer que de fato nós somos maridos cheios do Espírito Santo? Você pode dizer que é uma esposa cheia do Espírito Santo, considerando tudo o que foi exposto até aqui? Vale, meus irmãos, por fim, fazermos algumas aplicações à nossa vida desse texto que nós lemos da palavra de Deus. Primeiro, homens, servos do Senhor, sejam cheios do Espírito Santo dentro de suas casas. Sejam cheios do Espírito Santo. O que isso quer dizer? Amem as suas esposas sacrificialmente, doem-se, se entreguem sacrificialmente, sejam cheios do Espírito Santo, quer dizer isso. Nós não podemos, meus irmãos, refletindo acerca aqui dessa entrega sacrificial dos maridos, do cuidado e do sacrifício que devemos às nossas esposas e às nossas famílias, nós não devemos reduzir este cuidado como o ato de colocar comida na mesa.
o ato de sustentar a casa financeiramente. Isto sim é nossa responsabilidade. Deus espera isso de nós. As nossas famílias esperam isso de nós, mas não é suficiente. Infelizmente, tem muitos maridos matando as suas famílias de fome espiritual. Cristo se entregou pela sua igreja, purificando-a e santificando-a. Cristo sustenta a sua igreja por meio de sua palavra. Assim também nós, maridos, devemos sustentar e buscar o bem espiritual de nossas famílias, de nossas esposas. Orientá-las conforme a palavra de Deus. A liderança a qual as esposas devem estar submissas é uma liderança espiritual. É uma liderança de quem tem a palavra de Deus nos seus lábios. Nós conduzimos as nossas famílias não é pela arrogância, mas sim pela palavra de Deus. Eu me lembro bem das palavras do nosso querido pastor Marcelo. Ou seja, o marido é chamado para ser o cabeça e não cabeçudo. Você é o cabeça, não cabeçudo. O que quer dizer isso? Cabeçudo é aquele que quer ser apenas autoritário, mandar por mandar. E isso não é o que a palavra de Deus diz. O cabeça da mulher é aquele que se dá por ela, é aquele que se sacrifica e que lidera a sua casa por meio da palavra de Deus, por meio do Espírito Santo. Meus irmãos, é triste ver que muitas vezes as mulheres trazem as suas crianças para a igreja e quando nós perguntamos, cadê fulano de tal, minha irmã? Ficou em casa dormindo. Isso é uma vergonha para um homem de Deus. É uma vergonha. Meus amados irmãos, nós devemos ser os primeiros a acordar de domingo de manhã, acordar todo mundo e falar, olha, vamos para a igreja, vamos para a escola bíblica dominical. Nós devemos ser os primeiros. Se você é aquele que precisa ser empurrado pela sua esposa, sendo um homem crente, para vir para a igreja, você está desonrando o evangelho. Nós, meus irmãos, enquanto homens de Deus, cheios do Espírito Santo, devemos ser os primeiros a tomar a iniciativa para o culto doméstico. É nossa responsabilidade de desligar a televisão, tomar o celular das mãos das crianças, reunir todo mundo em volta da mesa para ouvir a palavra de Deus, para prover para elas o alimento espiritual. É nossa responsabilidade nutrir as nossas famílias com a palavra de Deus. Meus amados irmãos, se você entende que a sua vida conjugal não anda tão bem assim, as coisas não andam bem, está tudo desorganizado, fora do lugar, os papéis estão invertidos, busque a Deus, junto com a sua esposa. Busque honrar o Evangelho, honrar ao Senhor, glorificar o nome de Deus com a sua família. Experimente orar juntos ao pé da cama. Experimente buscar a Deus juntos em oração, lendo as Escrituras. Eu gostaria de recomendar aos casados uma recomendação que a gente tinha no seminário, o pastor batista Gesiel, não o pastor batista da cidade de Iramaia, um pastor batista da cidade de Montes Claros, que de uma maneira muito cômica recomendava para os alunos o seguinte, ele dizia, na minha casa, da minha família, todos os dias, ou no mínimo 2 vezes na semana, eu e minha esposa, nós fazemos uma devocional em Provérbios capítulo 5, verso 15. E essa é uma devocional para maridos e esposas. Então, se você deseja reanimar, reativar a sua vida conjugal, experimente pelo menos uma vez na semana fazer esta devocional recomendada aqui por esse amigo nosso, pastor Jaziel, em Provérbios capítulo 5, verso 15 ao verso 19. Anote aí e faça as suas devocionais, marido e mulher, nesse texto. Será uma bênção para a sua vida, eu tenho certeza disso. Mulheres, no que diz respeito às mulheres, por fim, nós gostaríamos de ressaltar mais uma vez, mulheres cheias do Espírito Santo. Sejam cheias de Deus, sejam cheias do Espírito Santo. Busque a vontade de Deus para as suas vidas. O que quer dizer? Sejam submissas em todas as áreas da sua vida, aos seus maridos, tenha a liderança espiritual dos seus maridos em máxima consideração, em máximo respeito, assim como Cristo é o cabeça de sua igreja, e assim como a igreja depende da liderança de Cristo, depende da orientação de Cristo, depende do sustento de Cristo como seu Salvador, assim também mulheres de Deus, sejam submissas aos seus maridos
a orientação espiritual deles, a orientação de seus maridos em todas as áreas da sua vida. Como quem depende da orientação dele. Se submeta a esta dependência, porque certamente assim nós teremos famílias abençoadas, casamentos abençoados por Deus, sustentados pelo Espírito Santo. Meus amados irmãos, as pessoas podem até discordar desta doutrina, podem até rechaçar este ensino bíblico como algo ultrapassado, como algo passageiro, retrógrado, mas nós que cremos na palavra de Deus, para nós que cremos que tudo que Deus fez é bom, é agradável, é perfeito, nós devemos entender que esta é a vontade de Deus para as nossas famílias. E se Ele projetou assim, é porque é deste modo que a nossa família vai dar certo. É desta maneira que nós teremos famílias felizes, famílias fundamentadas na palavra de Deus, cheias do Espírito Santo. Se você deseja isso para a sua vida, vamos fazer uma oração. Ó Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta porção da tua palavra que nos orienta, que nos corrige, que nos exorta, mas também nos alimenta. Obrigado pelo alimento da tua palavra, Senhor. Que nesta hora o Senhor possa alcançar as famílias da tua igreja, alcançar as famílias do teu povo. Restaura, Senhor, os nossos casamentos. Restaura as nossas famílias, Senhor. Nos ajuda como esposos, como maridos. Nos ajuda a amar as nossas esposas como o Senhor ama a tua igreja. Nos ajuda a se doar, Senhor, a buscar em primeiro lugar o bem-estar espiritual de nossas esposas. Nos ajuda, Senhor, a sermos homens cheios do Espírito Santo. Assim também, Senhor, ajuda, dá força espiritual às mulheres de nossas igrejas, às nossas mulheres. Ajude-as, Senhor, a submeter a liderança de seus esposos como quem se submete ao Senhor. Não com tristeza, não com pesar, mas com alegria, com satisfação, como quem faz isso para a glória de Deus, para o louvor de teu nome. Abençoa nossas famílias, Senhor. Nos livra do mal, nos livra do pecado, mas usa as nossas famílias como sal, como luz neste mundo perverso. Usa-nos para a glória do teu nome. É o que te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que essa palavra possa fazer diferença nas nossas vidas para a glória de Deus e assim também para testemunho para este mundo. Que Deus possa abençoar as nossas vidas, a vida do povo de Deus, das famílias do Senhor, e nós pedimos que vocês possam também compartilhar esta palavra com seus amigos, com seus parentes, pessoas próximas do seu círculo de amizade, que Deus possa assim alcançar outras vidas por meio das nossas. Que seja assim para a glória do Senhor. Até o próximo vídeo, que Deus abençoe. Amém.